Olá, família, paz seja convosco. Aqui é o Jorge Rodrigues mais uma vez com você para junto meditarmos um pouquinho na palavra de Deus. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, dá o seu joia, dá o seu like, compartilha, ativa o sino para que você possa receber as nossas notificações quando nós lançarmos novos vídeos. E talvez você observou aí o tema, né? O pecado de Sodoma, não foi o homossexualismo. E talvez você estranhou. Por que você estranhou? Porque é o que você escuta, é o que você escutou. Né? E a gente peca muito em não examinar. Jesus falou isso, né? Jesus falou isso. É por isso que eu quero convidar você mesmo para junto pensarmos biblicamente. Pensar biblicamente é refletir não naquilo que os homens falam, mas naquilo que Deus diz, né? E a gente peca muito porque Jesus ele falou o seguinte, ó, que o homem é errado por não examinar as escrituras sagradas. Jesus disse que examinai as escrituras porque são elas que testificam de mim. Paulo, quando chegou em uma ilha e ele ministrava nessa ilha chamada a ilha de Bereia, os bereanos, quando o apóstolo Paulo terminava de expressar o seu pensamento, expor o sermão, expor vida, compartilhar pão, a Bíblia diz que os bereanos iam para as escrituras para ver, para perceber se aquilo que o apóstolo Paulo estava falando, se era verdade. Por isso que a gente tem que ver mesmo, irmãos, tudo aquilo, amigos, tudo aquilo que nós escutamos, a gente tem que avaliar segundo a palavra de Deus. Pode ser quem for, pode ser quem for. O apóstolo Paulo disse descer um anjo do céu, um anjo do céu. A gente precisa examinar, a gente precisa fazer prova dos espíritos, né? Porque às vezes é a palavra de Deus, mas ela é dita com outro espírito, como Satanás fez com Jesus lá no deserto. Satanás ele tentou Jesus com o quê? Com a palavra, mas com a outra motivação. E a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso. E esse tema, essa pequena reflexão que eu quero chamar a sua atenção, mas eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 16 e no versículo 49. Ezequiel 16 e 49, olha o que diz a palavra de Deus. Deus aqui ele está chamando a atenção da Jerusalém, ele está denunciando a fidelidade, ele está denunciando a infidelidade de Jerusalém e ele está pegando alguém como uma referência, né? Alguém lá atrás que serviu como uma experiência, como uma referência para aplicar agora o juízo, para chamar a atenção mesmo de Jerusalém. E Deus vai chamar a atenção de Jerusalém usando o exemplo de Sodoma. Lembra de Sodoma lá no Gênesis, lá onde Ló morava, enfim, aquela história toda? Você não sabe, vai lá procurar, tá lá em Gênesis. Olha, diz assim, Ezequiel 16, 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma. Qual foi a iniquidade de Sodoma? Não foi somente, quando eu coloquei aí, né? O pecado de Sodoma não foi o homossexualismo, eu quero dizer o seguinte, que não foi somente o homossexualismo, não era somente, era muito mais que isso, tá bom? Era muito mais que isso, é porque às vezes a gente fica procurando, eu digo mesmo, os pregadores ficam procurando bode expiatório, né? E acharam aí bode expiatório para estar fazendo juízo de mérito e enquanto que eles estão cheios de iniquidade, de transgressão. Olha qual foi o pecado de Sodoma. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, pecado de Sodoma, soberba, fartura de pão e próspera. Tranquilidade teve ela e suas filhas. Olha, esse foi o pecado de Sodoma. Mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foi rica, era abastada,
mas nunca se preocupou ou se ocupou em amparar o pobre, o necessitado. Esse foi o verdadeiro pecado de Sodoma. O outro pecado que a gente tanto escuta aí, que foi o homossexualismo, não foi somente isso. Deus está dizendo aqui o que foi o pecado de Sodoma. Versículo 50. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Pronto. Aí dentro dessa palavra abominações, aí está o homossexualismo. Mas o versículo 49 diz que ela foi soberba, ela era farta de pão, ela era próspera, ela tinha ela era uma igreja, era um povo rico, era um povo próspero, mas nunca se preocupou em amparar o pobre. Você sabe o que o Tiago diz? Preste atenção o que o Tiago diz no capítulo 5. Parece que ele está escrevendo para Sodoma, capítulo 5, Tiago, capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes na vinda do Senhor. Ele está falando aqui para o povo ser paciente na vinda do Senhor, porque os dias iam ser difíceis, os dias ia ser complicado, uma geração que ia estar se levantando e que precisava ser paciente mesmo com tudo aquilo que ele estava vivendo. Mas no versículo, nos versículos anteriores, preste atenção, e ele manda a igreja ser paciência em relação a isso. Versículo 1, capítulo 5 de Tiago, versículo 1. Atendei agora, ricos, olha, preste atenção, chorai, lamentai por causa da vossa desventura que sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comida de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulados nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido por fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos de Deus dos exércitos. Olha o que o Tiago está chamando a atenção. Parece que ele está falando para Sodoma. Então, em cada geração se levanta esse povo rico, esse povo que tem dinheiro, que tem recursos, né? E que se diz serem cristãos nos nossos dias. A igreja dos últimos dias lá, a igreja da Laodiceia está lá, diz que é rica, diz que tem tudo, não precisa de nada, e Deus está denunciando ela. Então, queridos, a Bíblia diz que nos últimos dias precisa de uma geração que defenda realmente a sua fé. E essa geração, esses filhos de Deus, serão aqueles que cuidam dos órfãos, das viúvas em suas necessidades. Então, pior do que o homossexualismo é você não se preocupar com o pobre. Pior do que o homossexualismo é você ter recursos e não compartilhar com aquele que não tem. Querido, o pecado, olha, não é igual, é pior, é muito pior, pelo amor de Deus. Quando Deus vai chamar a atenção aqui de Jerusalém, no livro do Ezequiel, e ele vai chamar a atenção, ele vai usar a Sodoma como o exemplo negativo. Ele diz o pecado, ele não coloca o homossexualismo. Eu não estou aqui defendendo o homossexualismo, presta atenção, o ato. Eu estou aqui dizendo que era muito mais que isso, era pior que isso. Mas por que a gente não fala nisso, no verdadeiro pecado de Sodoma? Porque vai mexer com as nossas feridas, né? Vai mexer, porque o sal, quando ele bate em cima da ferida, vai arder. Então, pregadores, pastores, presta atenção no que diz a palavra, prega a palavra completa e talvez também vai ter jeito para você. Pense nisso, que o Senhor te abençoe.